Quero falar com você, empresário. Quais foram as mentiras que já contaram para você? Quais foram as mentiras que já contaram para o seu setor de RH? Eu listei aqui algumas mentiras que as pessoas falam sobre gestão de pessoas e a primeira e a maior é sobre vínculo de emprego. Então vamos lá, eu quero te ensinar uma coisa, empresário. Já manda esse vídeo para o seu RH assistir, para quem cuida da gestão de pessoas da sua empresa. Olha só, quando a gente fala de gestão de pessoas, de vínculo de emprego, a gente tem que olhar para a técnica SHOP: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Eu só tenho, preste atenção, eu só tenho vínculo de emprego se eu tiver esses 4 requisitos. Se eu não tiver os 4 requisitos, não é vínculo de emprego. Então, cuidado, veja, às vezes você tem um PJ na sua empresa, às vezes você tem um colaborador que não é empregado, mas espera aí. Ele está subordinado? Tem habitualidade? Tem onerosidade? Tem pessoalidade? Ligue o alerta vermelho. Você precisa ter cuidado com isso para que você não tenha problema na sua empresa e corra o risco de reclamações trabalhistas. Inclusive, a gente tem algumas estratégias aqui no escritório, a gente tem falado para os nossos clientes quando a gente tem o empregado hipersuficiente. A gente tem algumas decisões já do STF sobre vínculo de emprego. E aqui a gente tem que olhar para 2 pontos. Quando eu falo do empregado hipersuficiente intelectualmente ou o empregado hipersuficiente com relação a dinheiro, a remuneração. E aí eu consigo fugir um pouco do vínculo de emprego, eu consigo ter algumas estratégias e algumas linhas de defesa. Então, cuidado com isso. Quando a gente fala de penalidades, um outro mito que a gente tem na gestão de pessoas é 3 advertências, 1 suspensão, 3 suspensões, justa causa. Não tem nada a ver. Cuidado com isso. Isso é um grande mito e isso não é verdade. Tem casos em que eu posso ter 10 advertências e não é motivo para justa causa. Tem caso que um único ato já vai ser uma suspensão, já vai ser uma justa causa. Tássia, como que eu vou saber isso? É importante que você tenha uma política interna de punições e é importante que você olhe para a gravidade do ato. A depender da gravidade vai ser uma justa causa, vai ser uma suspensão ou tão somente uma advertência. E cuidado com a forma de aplicar essas punições para você não expor o empregado e depois ele ainda te processa por causa de dano moral. Isso é algo que você não vai mais falar que 3 advertências, 1 suspensão, 3 suspensões, 1 justa causa. Quero te dar aqui um checklist de penalidades. Vamos comigo? Ó, política interna, procedimento, eu preciso ter um padrão, tem que ter a assinatura do empregado, eu tenho que tomar cuidado com a exposição. Quando for justa causa, faça uma investigação interna e sempre documente tudo. Tá bom? Outro ponto que a gente tem com relação à gestão de pessoas. E aí, se eu pagar um curso para o meu empregado, o que acontece? A gente fala muito sobre a cláusula de permanência, então você pode sim ter uma cláusula de permanência. O que você precisa olhar? Proporcionalidade. Então, não adianta você pagar um curso de R$50 e fazer uma cláusula de permanência para ele permanecer na empresa por 5 anos por causa desse curso. Não é crível isso, né? Não é proporcional isso. Eu preciso tomar cuidado. Cada caso é um caso. Agora, cuidado também com cursos que são imprescindíveis para a função que ele vai desempenhar. Porque aí não é uma bonificação, não é algo que você está fornecendo para ele. Ele não tem como prestar um serviço se ele não tiver esse curso. Então, é importante que você tenha esse cuidado. Eu sempre falo, aqui a gente tem que olhar para o bom senso. Qual é o bom senso nessa situação? E você pode também olhar para a jurisprudência, que a jurisprudência vai te ajudar. EPI, equipamento de proteção individual. Ó, presta atenção nesse checklist. Checklist da empresa com relação à EPI. Ela tem que entregar, ela tem que treinar, ela tem que fiscalizar e ela tem que documentar. E o empregado, ele tem que cuidar, ele tem que utilizar e ele tem que zelar. Então, veja, com relação à EPI, eu tenho obrigação e direito tanto do empregado quanto da empresa. Cuidado com isso. Empresário, presta muita atenção numa coisa. Se você não fiscalizar e algo acontecer, não adianta depois você falar que entregou o EPI. Você tem que entregar, ensinar, então treinar, e você tem que fiscalizar. E se ele não utilizar, Tássia? Advertência, suspensão ou justa causa, que eu te ensinei lá com relação às penalidades. Grupo de WhatsApp. E aí, ele é um vilão ou ele é um mocinho? E empresário, presta muita atenção. Olha esse checklist do grupo de WhatsApp que eu coloquei para você. Grupo de WhatsApp tem que ter regra, a gente tem que ter horário para envio de mensagem. Cuidado com empregados de férias, a depender até tira ele do grupo de WhatsApp quando ele estiver de férias. Cuidado com as figurinhas, com assédio moral e sexual, com o sigilo e com o uso pelo telefone pessoal. Ele pode se recusar.
Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá, se eu tenho alguns mitos judiciais na Justiça do Trabalho, sim. Lembra daquele mito? Justiça do Trabalho só defende empregado. Acabou isso, não tem nada a ver. A Justiça do Trabalho ela está cada vez mais justa e equilibrada. A gente já tem, sim, muitas decisões que são favoráveis à empresa. O que a gente precisa aqui é de estratégia. Não adianta nada você fazer tudo certo e você não ter como comprovar isso. Então, cuidado com documentar tudo dentro da empresa. E cuidado também com querer fazer o que não está na lei. Ai, mas eu quero ajudar. Ai, mas eu quero dar um jeitinho. Depois você vai se dar mal na justiça e você sabe que a culpa é sua. Então, tenha estratégia. Isso é muito importante. Outro ponto principal é, em 2 anos, se eu não pagar a execução, tudo some. Não é bem assim. Cuidado com isso, que tem algumas estratégias, que tem algumas formas em que não suspende toda a execução por conta desses 2 anos, não acaba todo o processo por conta desses 2 anos. Eu vou sumir por 2 anos e pronto, depois nem importa. Não é bem assim. Tenha muito cuidado com isso, sempre vai depender do seu processo e do que está acontecendo no processo. Por fim, quero deixar claro para você, empresário, a sua equipe é o seu principal ativo. Então, invista, foque em gestão de pessoas, que é isso que vai fazer com que a sua empresa seja cada vez mais sustentável, produza mais e, obviamente, lucre mais. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, você pode colocar aqui e a gente pode sempre prezar por um ambiente laboral cada vez mais saudável e equilibrado, porque o empresário, ele merece sim que o seu ambiente laboral seja saudável, equilibrado e lucrativo. E isso a gente faz com estratégia.